Oi, bom dia. Sandra, do site Papo de Bodega. Eu queria saber, Luiz, quais que foram as tuas referências do ponto de vista histórico? Porque a gente percebe pelo filme que você pareceu incomodado com uma forma que a história do Brasil é contada. É isso mesmo? Ou é só uma impressão? Se você não se incomodou ao longo de toda a sua vida de como a gente aprendeu história do Brasil na escola? É exatamente isso, é muito isso mesmo. É, esse filme ele foi feito um pouco para revisitar a história do Brasil, para fazer uma leitura não definitiva, nem tem a pretensão de ser uma verdade histórica, mas ele tinha o desejo de ser uma releitura da história do Brasil. Eu, como leitor de história, né, como um cara ficcionado por história, é nítido o quanto a história oficial, a história que está na maior parte dos livros didáticos, o quanto ela é uma versão extremamente frágil e construída por um determinado grupo que não quer que o presente mude, que está satisfeito com a maneira que a gente vive. Então, o olhar é um olhar dos senhores de engenho. A história é escrita pelos senhores de engenho, não foi escrita pelos escravos. A história do Brasil foi escrita pelos bandeirantes, não pelos índios que os bandeirantes prendiam e comercializavam nas fazendas de São Paulo. A história do Brasil foi escrita e registrada, e a gente aprendeu nos livros da escola, pelos militares que fizeram o golpe de 64, não pelos camponeses, agora está mudando, e nem pelas pessoas que estavam, enfim, tentando mudar o Brasil nos anos 60, do contexto em que ele vive. Então, o filme ele tem a gente fez essa busca por essa nova história, não somos nós os autores desses fatos, essa história existe, só que ela está deixada em segundo plano, ela está um pouco varrida para baixo do tapete, né? E o trabalho que a gente fez foi de fazer uma pesquisa muito grande de vários fatos históricos e várias abordagens novas dos novos historiadores que estão chegando, que estão vasculhando a história e levantando informações e criando novos olhares da história, que não é a história oficial apenas do cara que massacrou e ganhou a estátua, né? Então tem a história contada, a história que a gente aprende, por exemplo, da balaiada, é contada por quem foi contratado por aqueles regentes no Rio de Janeiro que mandaram massacrar aquela raia miúda, ou aquele bando de negros ignorantes que estavam fazendo bagunça no Maranhão. Essa é a versão oficial que a gente recebe. E hoje já existe uma história que está vindo desse novo olhar, e é para isso que a gente quis olhar. Então, isso está vivo, o tempo todo a história está trazendo novas informações. Agora, acabaram de exumar os cadáveres de Dom Pedro I das duas esposas que ele teve. E o Dom Pedro I, ele na nossa história, é o homem que a gente comemora 7 de setembro, é o dia da independência nacional do Brasil, porque o Dom Pedro I deu um grito no Ipiranga e libertou o Brasil de Portugal. Desde que eu tenho 7 anos de idade, eu falo, mas como assim? O cara era o rei português? Que história é essa que o rei português deu um grito no 7 de setembro e libertou o Brasil de Portugal? Agora exumaram o corpo dele, porque a família real tinha uma história que ele batia muito na mulher dele, e aí a família autorizou que fosse feita a exumação dos corpos para provar que isso não acontecia. E de fato parece que tinha um mito que o Dom Pedro tinha jogado a primeira esposa dele da escada e ela tinha quebrado o quadril. Então a família autorizou um arqueólogo a exumar os corpos da família real para provar que ele não era esse monstro, que não era. E de fato a exumação trouxe o fato de que ela não tinha o quadril quebrado, como diziam que ela teria quebrado o quadril caindo da escada. Porém, essa exumação revelou que dentro do caixão, todas as medalhas e as insígnias com que ele foi enterrado eram só as portuguesas. Todas as medalhas que ele ganhou e que ele ostentava do Brasil como um país independente, recém-independente, não foi colocado no caixão junto com ele. Olha a força dessa informação histórica, né? Ele, de fato, a jogada que foi feita ali era uma maneira que os portugueses encontraram de continuar com os privilégios que toda a classe portuguesa tinha naquela altura do século XIX, em que eles eram os grandes senhores da terra, eram os grandes chefes comerciais, estavam ligados aos grandes bancos. Então a história ela traz informações o tempo todo novas que
te permite fazer uma releitura da história. E o filme ele tem essa ambição, esse objetivo, de, por exemplo, estudar e trazer fatos reais que estão por trás, por exemplo, da personagem que tem mais estátuas no país, que é o Duque de Caxias. Então você entra lá no site do Exército, isso é super importante, e você tem a versão de quem foi o Duque de Caxias, que é o patrono do Exército Brasileiro, contada pelo Exército Brasileiro. Eu acho isso super importante, prezo, é importante que o Exército tenha a versão dele, é muito legal. Só que existem outros fatos, tem outras histórias. Pergunta o que os paraguaios acham da Guerra do Paraguai, como eles contam essa história, ou como os índios que foram massacrados durante esses 500 anos, eles veem essa história. Então é um pouco esse olhar, essa, vamos dizer, a tampa dessa panela, ou então esse tapete que a gente tirou para ver o que tinha sido varrido lá para baixo, e são esses fatos históricos que inspiram a produção do filme. Mas era muito essa intenção, como que você acabou de dizer, de rever a história do Brasil e trazer, não um olhar definitivo, mas provocar uma reflexão crítica.